conhecer um pouco mais do cenário de combate à fraude no mercado brasileiro e as ações de prevenção que devem ser adotadas na estratégia de digitalização da indústria, na busca por canais de relacionamento direto com seus consumidores. Então, para falar sobre indústrias digitais e o combate à fraude no mercado B2C, riscos e prevenção, convidamos formado em Ciências da Computação pela FEI e pós-graduado em Estratégias de TI pelo SENAC, Rodrigo atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia da informação, com desenvolvimento nas áreas de venda, gestão e relacionamento com o cliente, e atualmente, além de diretor executivo comercial da ClearSale, é constantemente chamado para ministrar palestras e congressos da área em que atua, já tendo participado de eventos da FEBRABAN, Banrisul International IT Forum, Gemalto Innovation Forum, entre outros. Seja bem-vindo, Rodrigo Sanches, diretor executivo comercial da ClearSale. Bom dia, Malu. Bom dia, seja bem-vindo. O palco é seu, fica à vontade. Agora a gente vai acompanhar o seu conteúdo de pertinho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, acho que agradecer aqui esse espaço que o E-Commerce Brasil está dando para a gente. Acho que é muito gratificante, me deixa muito feliz saber que a gente está podendo começar a retomar essa vida normal, começar a estar presencial para poder dividir um pouco desse conhecimento com vocês. Hoje aqui eu vou aproveitar esse espaço, esses 15 minutinhos que nos deram, para contar um pouquinho dos desafios de digitalizar esse segmento nosso da indústria, né? Quais são as mensagens positivas, mas também quais são os desafios que, de alguma maneira, a gente precisa encarar nesse novo cenário da digitalização das indústrias. Bom, enquanto a apresentação está sendo colocada, eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a ClearSale, né? Acho que talvez para explicar um pouquinho por que nós estamos aqui hoje e o que nos legitima, de alguma maneira, a contar e a dividir com vocês essa nossa experiência. A ClearSale, ela é uma empresa que tem 20 anos, ela completou 20 anos de existência neste ano de 2021, e é uma empresa que se formou dentro do mercado de e-commerce, né? Os primeiros clientes da ClearSale eram clientes que buscavam a Clear de alguma maneira para ajudar elas no momento de uma transação digital a fazer a escolha correta se aquela transação poderia ou não poderia ser aprovada, né? Durante todo esse período, né, desses 20 anos de ClearSale, a Clear foi construindo uma grande base de dados compartilhada para poder gerar, de alguma maneira, esse efeito de rede, onde o conhecimento de uma, de alguma maneira, poderia ser compartilhado com outra para tomar uma decisão mais assertiva. E esse cenário possibilitou que a Clear não só seguisse expandindo os seus horizontes dentro desse mercado de e-commerce, mas começasse a apoiar outros segmentos que, de alguma maneira, necessitavam também dessa visibilidade para uma tomada de decisão mais assertiva dentro desse mundo tecnológico. E isso nos permitiu também expandir fronteiras para além do Brasil, né? A ClearSale é uma empresa brasileira, muito reconhecida e muito bem estabelecida aqui, mas que recentemente a gente começou desde 2015, na verdade, começamos a expandir essas operações internacionais e hoje temos escritórios como Estados Unidos, México, Argentina e Austrália para poder apoiar outras empresas com todo esse conhecimento que a gente desenvolveu aqui no Brasil, sabendo que o combate à fraude no Brasil é uma tarefa muito difícil, né? Ela ultrapassa, inclusive, transcende esse conceito de ciência e passa a ser quase uma arte a gente conseguir, de alguma maneira, inibir esses fraudadores no dia a dia. E isso nos permitiu começar a ter uma presença super legal em vários segmentos e enriqueceu cada vez mais as nossas bases que nós temos hoje dentro da ClearSale. Então, nós temos presenças hoje em segmentos e apoiamos empresas como no e-commerce, mercado financeiro, telecomunicações, vendas diretas, bancos digitais, que somados hoje nos representam uma base de clientes diretos de mais de 4 mil empresas, e se nós olharmos através dos nossos parceiros e alianças, nós conseguimos hoje apoiar mais de 10 mil empresas nessa geração de confiança para o mercado e nessas ações de prevenção à fraude. E toda essa visibilidade, todo esse know-how que a ClearSale construiu dentro do mercado, nos deu a possibilidade de entender um pouco o comportamento desses ecossistemas digitais e das tentativas de fraude que, de alguma maneira, ocorreram nesse cenário brasileiro. Então, acho que alguns números aqui que eu queria compartilhar com vocês para criar um contexto, para a gente depois conseguir ir para a solução que, de alguma maneira, pode auxiliar essa digitalização da indústria, é contar para vocês que desde que a pandemia começou, mais de 20 milhões de novos consumidores passaram a utilizar esse canal digitalizado de venda e relacionamento. Eram pessoas que não estavam dentro desse mundo, ou seja, qualquer empresa, qualquer base que de alguma maneira tivesse um uso para poder fazer autenticação, desconheciam o padrão de uso desses clientes que passaram a adotar os canais digitais como uma das ferramentas e possibilidades de relacionamento com as marcas que eles desejavam, de alguma maneira, utilizar serviços e produtos. Além disso, mais de 115 milhões de onboardings digitais foram realizados, ou seja, pessoas que, de alguma maneira, se registraram em mais de um aplicativo. Então, esses 20 milhões, e inclusive as pessoas que já estavam, passaram a usar
outros serviços, porque o comércio, a indústria, a área de serviços também começou a se digitalizar, dando a possibilidade de mesmo pessoas super adeptas a esse canal tivessem mais alternativas e buscassem mais digitalização dentro desse ecossistema. O Brasil hoje ele é o 6º maior mercado consumidor de produtos de venda direta, o que mostra o potencial no perfil dos nossos clientes, né? O brasileiro ele quer esse contato digital. Cada vez mais ele busca esse contato por ser um canal mais eficiente e mais amigável para ele no uso, né? E acho que um outro dado também super legal de dividir com vocês é que 72% dos brasileiros dizem que hoje possuem pelo menos um app de food delivery, né? E isso mostra o quanto, de alguma maneira, eles estão adeptos a utilizar esse tipo de serviço. Mas, obviamente, tudo isso são mensagens super positivas, né? São mensagens de, ok, a digitalização aconteceu, as pessoas vieram para esse canal, eu agora consigo chegar a mais pessoas do que eu conseguia chegar antes, dada a minha posição geográfica, a minha estratégia de mercado, mas isso junto veio com uma porta super escancarada, que era a de possibilidade de fraudes ocorrerem. Infelizmente, acho que todos vocês acompanharam recentemente inúmeros vazamentos de dados, então hoje a gente poderia afirmar com toda certeza de que os dados de todos nós estão na rede, ou seja, as pessoas conhecem o nosso CPF, as pessoas conhecem o nosso endereço, esses fraudadores conhecem o nosso padrão de compra, e isso fez com que houvesse uma explosão nessas tentativas de fraude em todo esse ecossistema digital. Dentro dos sistemas que a gente monitora, a gente tem hoje essa estatística de que a cada minuto, 7 novas tentativas de fraude ocorrem dentro desse ecossistema, o que gerou dentro desse cenário dos últimos 12 meses mais de 3,5 milhões de tentativas de fraude, o que poderia ter originado mais de 3,6 bilhões em prejuízos para essas companhias que levaram seus serviços e produtos para esse conceito digital. Então aqui a gente vem uma grande pergunta, né? Se o mercado digital e a digitalização dos consumidores me traz um cenário muito positivo, como eu equilibro essa balança? Como eu faço o meu produto e meu serviço chegar até esse cliente sem necessariamente estar exposto num viés de segurança no momento em que eu vou começar a me relacionar com esse cliente sem ter ele fisicamente dentro de um estabelecimento da minha empresa? E aí, acho que o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é que, aqui, tratando-se de um evento onde a gente está falando de indústria, falar que esse movimento de digitalização da indústria, ele não é que está ocorrendo agora. Ele já vinha ocorrendo há algum tempo, então segmentos como linha direta e vendas diretas e linha branca são 2 segmentos que já vêm há alguns anos operando nesse conceito de mercado digital. Ele já vem fazendo uso, oferecendo seus produtos através desses canais. Mas, sem dúvida, que esse cenário da pandemia, ele acelerou muito mais a adoção da indústria, porque muitas indústrias viram seus pontos de venda fechados, a impossibilidade de manter o relacionamento com aqueles clientes através dos canais tradicionais e foram quase que obrigados a migrar para o digital para poder oferecer aqueles produtos e serviços. E empresas que, inclusive, começaram a criar novos conceitos, dada essa possibilidade da digitalização. Acho que um conceito clássico é da montadoras de veículos, que passaram a fazer modelos de assinatura dos veículos, possibilitando que os clientes mantivessem essa relação e fizessem a contratação totalmente remota de um veículo que vai passar a ficar com ele por um período pré-determinado de tempo. Mas todas essas possibilidades e toda essa digitalização, como eu comentei aqui um pouco com vocês, ele vem acompanhado com o risco de fraude. E aqui, para a gente falar um pouquinho da fraude, eu trouxe 2 olhares diferentes para a gente poder debater um pouco. O primeiro olhar é o olhar do onboarding, ou seja, qual é o desafio e quais são os tipos de fraude, que ações eu posso tomar para me prevenir no momento em que eu estou trazendo um novo cliente para dentro de um serviço ou para dentro de uma companhia. E depois, uma vez esse cliente estando dentro da companhia, quais são os desafios para que eu possa monitorar e aprovar corretamente cada transação que aquele cliente está solicitando dentro do meu serviço digital. E aí, para falar um pouquinho de onboarding com vocês, eu queria primeiro comentar que muitas empresas hoje já fazem esse onboarding digital. Elas oferecem o serviço através de um aplicativo, através de um website, e possibilitam que você se registre dentro daquele serviço. E a gente vê boa parte desses módulos que eu estou mostrando aqui para vocês agora sendo utilizado para essas empresas. Então, quando eu vou abrir uma conta em um determinado banco, o banco me pede uma selfie, me pede para tirar uma foto de um documento, me pede para preencher um cadastro. Então, eu passo por vários passos dessa jornada para poder, de alguma maneira, dar a credibilidade e a certeza para aquele estabelecimento, para aquela indústria, para aquele segmento, que ele pode, de fato, me entregar aquele produto ou que ele pode me habilitar aquele serviço que eu estou solicitando.
Mas é muito importante, a grande mensagem que eu quero passar aqui no onboarding é que todos esses módulos, seja ele a validação do documento, seja ele um segundo fator de autenticação utilizando um SMS, um WhatsApp, um e-mail, seja uma análise através de um machine learning para entender qual é o risco daquele score daquela transação que está sendo feita, seja o uso de uma biometria, ou seja, qualquer dos módulos que a gente está comentando aqui dentro desse slide, são módulos valiosos, módulos necessários, módulos que nós, como ClearSale, recomendamos que todas as empresas tenham como opções de uso, mas que eles sejam utilizados com sabedoria. A gente tem uma máxima dentro da Clear, que é fazer essa jornada do usuário com a menor fricção possível. Ou seja, a ideia é que esses clientes possam utilizar desses serviços somente no momento em que for realmente necessário. O que eu quero dizer com isso? Se eu, Rodrigo, vou fazer uma compra em uma determinada indústria, onde eu já me relaciono, já faço compras com frequência, utilizo o mesmo dispositivo de sempre, meu endereço de entrega daquele produto é o mesmo endereço que eu sempre peço, todos os padrões estão de acordo, eu não preciso levar para ele, para que ele me tenha que tirar novamente uma foto do documento, para que ele tenha que passar por um processo de biometria, eu não vou criar fricções desnecessárias para aquele cliente. Mas aquela parte mais arriscada, que em geral na ClearSale a gente fala, que a gente é capaz de autenticar pessoas e transações em 95% dos casos, com a fricção mínima, os outros 5% que se tornam mais arriscados, sim, eu começo a utilizar esses módulos de uma maneira mais sábia e adequada para que eu possa dar a certeza e validar que realmente aquele usuário, e acima de tudo, para que eu possa proteger o bom consumidor. Porque prevenir a fraude tem algumas equações que a gente pode chamar de fáceis ou triviais, que são, eu fecho demais a torneira e tiro os fraudadores daquele canal. Só que ao fazer isso, eu estou tirando boa parte dos meus bons consumidores desse mesmo canal. Então eu preciso desse equilíbrio para que uma boa pessoa que está tentando fazer uma relação com aquela empresa não seja penalizado por uma regra excessivamente restrita de análise de fraude. Quando eu vou para o mundo transacional, a gente tem que passar a olhar também essa componentização e entender como eu quero prover aquele serviço. De que tipo de relação eu estou tendo com aquele cliente, quanto tempo eu tenho para a entrega daquele produto. E aí diferentes soluções podem ser oferecidas para o mercado para ajudar nesse momento do transacional. Na Clear, por exemplo, nós temos 2 produtos hoje que são chamados de Total, que são focados exatamente na autenticação da transação no ato do pagamento de um determinado cliente, onde a gente recebe dos nossos parceiros todos os dados que estão sendo vinculados daquela transação, como, por exemplo, o produto que está sendo adquirido, o endereço de entrega, o valor daquele produto, o nome do cliente, as chaves que foram utilizadas de alguma maneira naquela autenticação, o dispositivo que ele está utilizando. E com todas essas informações, a gente submete em grandes soluções de processamento de inteligência artificial que nos permitem tomar uma decisão assertiva para praticamente 95% daqueles eventos e eu posso aprovar automaticamente aqueles clientes em um intervalo de tempo bastante curto. Mas como eu coloquei para vocês que a máxima da ClearSale é salvar o bom cliente, aqueles 5% que eu não tive a certeza de poder aprovar, porque o risco está muito elevado, eu não simplesmente reprovo. Eu derivo para outras soluções, outros componentes como aqueles que eu comentei no slide anterior, por exemplo, mandar um segundo fator de autenticação para aquele usuário para verificar se ele tem validade, ou, num passo final, derivar para uma mesa de atenção onde um especialista muito bem capacitado pode fazer um processo de autenticação daquele cliente para poder verificar se de fato é ele ou se é um fraudador se passando por ele com os dados que ele conseguiu furtar. Mas alguns segmentos que nós temos são segmentos que não permitem essa passagem, por exemplo, para a mesa de atendimento, porque os tempos são muito curtos. Quando eu vou comprar, por exemplo, uma entrada para ir num cinema ou para ir num teatro, e aquela entrada já tem que vir como um QR Code para eu poder ter acesso, e eu já estou dentro daquele estabelecimento para acessar, eu não tenho tempo de uma derivativa para uma mesa. Por isso também existem soluções que nós chamamos de real-time, que são soluções que submetem dentro de todo esse machine learning e saem com decisões automáticas no final desse processo, aprovando ou reprovando aquelas determinadas transações. Em intervalos de tempo super curtos, ou seja, hoje a gente tem vários parceiros nossos que usufruem desse tipo de solução, tendo a sua resposta em menos de 1 segundo para que todo o fluxo e a experiência do usuário não seja prejudicada durante essa jornada que está sendo proposta para ele. E para fechar, acho que a visão de soluções aqui que eu queria dividir com vocês, não só o transacional, não só o ato da compra é algo que as indústrias têm que monitorar e têm que estar sempre, digamos, evoluindo para poder atender da melhor forma os clientes. Existem agora, com estes conceitos de carteiras digitais, a combinação de vários serviços que têm que ser
monitorados e adaptados para dentro da indústria. Alguns exemplos aqui que acho que é legal dividir com vocês, a concessão de crédito. Eu, como indústria, posso, por exemplo, cadastrar revendedoras que querem promover aquele meu produto e eu entrego o produto antes de ter a recepção daquele pagamento. Então, eu vou analisar qual é o risco de conceder esse crédito para aquela parceira, para que ele possa, de alguma maneira, fazer um canal de distribuição dos meus produtos. Ou novos meios de pagamento, como o Pix, que trouxe para a gente muita comodidade no ato de um pagamento instantâneo, mas trouxe desafios enormes de como a gente faz o monitoramento dentro desse evento. E para isso, mesmo a ClearSale teve que evoluir esse cenário, então nós fizemos, por exemplo, uma parceria super importante com a CIP, com a Câmara Interbancária de Pagamento, que nos possibilitou carregar as bases históricas de DOC e TED para que a gente pudesse criar modelos específicos para esse novo meio de pagamento. E novas regulações estão vindo, novas formas de pagamento estão vindo, então o cenário que nós temos hoje é um cenário que muitas soluções podem apoiar a indústria nesse tipo de segmento, mas a gente tem que estar em constante evolução, sempre acompanhando as tendências de novas soluções, tendências do mercado, tendências de comportamento dos nossos usuários e também tendências dos nossos fraudadores, porque eles mudam, são inteligentes, são organizados e nós precisamos estar sempre atentos nesse tipo de evolução. Então, para fechar com vocês, a mensagem geral que eu queria deixar é: nesse setor de combate à fraude, assim como os nossos fraudadores são extremamente organizados, bem preparados, profissionais realmente preparados para tentar de alguma maneira fazer uso dos nossos dados que estão circulando na rede, nós como ecossistema necessitamos estar organizados da melhor forma. Ou seja, atacar essa batalha sozinho não é a melhor saída. É necessário um efeito de rede, é necessário um trabalho coordenado entre segmento, entre indústria, envolvendo especialistas e provedores para, de alguma maneira, a gente ter o cenário mais assertivo de combate à fraude, gerando confiança e preservando o bom consumidor. Obrigado. Rodrigo, obrigada pela sua palestra, pelo seu conteúdo, explicações extremamente claras, e lembrando que o time da ClearSale está agora online no nosso salão de negócios para tirar aí todas as dúvidas. Obrigada pela presença. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!